Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica e dar início à nossa reflexão do livro de Efésios. E eu já convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, e vamos meditar em alguns versículos. Mas eu já peço a você a ler todo o capítulo e em seguida retornar aqui para que nós possamos meditar mais profundamente em alguns versículos deste precioso capítulo. Dando início à nossa reflexão, eu gostaria de ler com você o versículo 1 que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Paulo declara que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, não pela vontade humana. Então nós fomos chamados por Cristo também a anunciar essa palavra que é viva e eficaz. E ele declara aqui que o povo é fiel por estar unido com Cristo Jesus, pois é por meio dele que nós somos considerados santos e irrepreensíveis, por meio do sangue e do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Oh, aleluia! Já vai dando glória aí. Vamos ler o versículo 4, 5, 6 e 7. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus. Oh, aleluia! Somente em ler esses versículos o nosso coração já se enche de alegria por sabermos que por meio de Cristo nós somos chamados filhos de Deus e que esse já era o plano de Deus de nos escolher para sermos dele, por meio da união com Cristo, para que nós pertencêssemos somente a Deus e nos apresentássemos a ele sem culpa. Somente por meio de Cristo nós nos apresentamos diante de Deus inculpáveis, porque ele, somente Cristo, pagou a nossa dívida e nos tornou inculpáveis. Glória a Deus. O seu amor é enorme, incondicional, aleluia. E Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Esse era o seu prazer e a sua vontade. Então veja que Deus, de maneira única, através dele, por meio do seu prazer e da sua vontade, ele nos tornou filhos por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Devemos então louvá-lo por essa gloriosa graça que nos foi dada gratuitamente por meio do seu Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz fomos livres. Você teve o seu pecado perdoado por meio da maravilhosa graça do nosso Deus. Oh, bendito seja o teu santo nome para todo sempre, ó Senhor. Vamos ler os versículos 10 ao versículo 14. O plano dele era unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Observe que o plano de Cristo naquela cruz foi unificar, que todas as coisas andassem em unidade. Aleluia! Todas as coisas que estão no céu e na terra.
Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Nós devemos compreender mais uma vez que todas as coisas foram criadas conforme o plano e decisão de Deus. Não existe outro Criador, não existe uma força superior, não existe outro Deus além do Deus soberano, Criador de todas as coisas. Glória a Jesus, glória a Deus. De acordo com a sua vontade, desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos seu povo. E isto se deu por meio da união com Cristo. Então nós devemos louvar a Deus por sermos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo. Ele está falando ao povo de Éfeso. E nós devemos continuar louvando e adorando a Deus por tudo que Ele fez através do plano redentor. Aleluia, enviando o seu Filho Cristo Jesus para ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 13, a mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Oh, queridos irmãos, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo é a marca de Deus como proprietário das nossas vidas. Aleluia! Um dia nós ouvimos essa mensagem verdadeira, boa notícia, que Ele trouxe a salvação e nós cremos em Cristo. Louvado seja Deus! Então o Espírito Santo é a garantia que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, nos dando a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Então, irmãos, nós devemos ter firme no coração esta certeza que Deus nos dará liberdade completa. No dia glorioso que nós estivermos com Ele, na glória celeste, nós seremos livres de toda dor, de todo medo, de toda ansiedade, de toda depressão, de toda enfermidade. Recamantiola camanarassuriolevácia. E aí será a liberdade completa. Vamos ler do versículo 17 ao 23 para concluirmos esta preciosa reflexão. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Olha só a oração de Paulo. Ele pede a Deus que nos dê o Espírito Santo, que nos torna sábios, somente por meio do Espírito Santo, não por sabedoria alguma humana, pois nós a sujeitamos ao domínio do Espírito. Todo conhecimento que nós venhamos a ter é mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria, a revelação de Deus a nós. Glória a Deus, para que nós o conheçamos como nós devemos conhecer. Existem muitos homens que esbanjam sabedoria e demonstram aparente conhecimento, mas não conhecem Deus como Ele deseja ser conhecido. E nós só o conhecemos mediante revelação do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo.
E esse é o desejo do meu coração para nós também, que nós abramos a nossa mente para que vejamos a luz dele, que nós conheçamos cada vez mais a esperança para a qual ele nos chamou. Nós devemos andar nesta luz, nós devemos buscar conhecer esse Deus, e nós só conhecemos ele renovando a nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, bendito seja o teu nome, ó Senhor. E também para que nós saibamos como são maravilhosas as bênçãos que ele nos prometeu. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Este mesmo poder está disponível para nós, os seus filhos, criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então o evangelho é poder de Deus que age em nós. Nós não podemos permitir que o poder de Deus seja castrado pelo conhecimento apenas e meramente humano, que coloca o Espírito Santo numa gaiola e ensina ele como tem que ser ou como não tem que ser. Saiba que você não conseguirá colocar o Espírito Santo na tua gaiola. Então, abre a tua mente para a renovação e para receber as revelações que o Espírito Santo quer nos dar, a fim de que conheçamos a Deus como ele deseja ser conhecido. E é este poder que ressuscitou a Cristo, quebrando toda a lógica humana, quebrando o poder das trevas e desfazendo todo o mal que o pecado nos aprisionou. Cristo levou na cruz e ao terceiro dia deu brado de vitória. Rei de Camaiosérgia. E ele ressuscitou, o próprio Deus ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. E nós vemos a grandeza desse Cristo que reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Oh, glória! Nosso Cristo é poderoso, está acima de todo poder desta terra. Ele tem um título mais excelente, mais soberano, mais poderoso, e é esse Deus que você serve, é essa mensagem que você carrega, meu querido irmão. Que mensagem poderosa de um Deus tão grande, tão grandioso, que virá como juiz, e todo olho verá, e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor para todo o sempre. Halabaio serigine kamande kamaflari gine kanarabashio de haya sergia. Oh, aleluia! Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Todas as coisas estão sujeitas ao poderio de Cristo. E Cristo foi dado para nós por meio do sacrifício do plano da redenção. Glória a Deus, como o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, para que a igreja complete junto com Cristo todas as coisas em todos os lugares, ela precisa estar ligada em unidade a este corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, completando Cristo, dando continuidade à obra que Ele deixou para nós, sendo porta-voz de Deus, assumindo
a carta viva que ele nos entregou. Cristo completa todas as coisas em todos os lugares. Então, como a igreja vai, junto com Cristo, completar todas as coisas em todos os lugares, se ela não estiver conectada ao corpo de Cristo, entendendo que Cristo é o cabeça, nós somos os membros ligados pelas juntas e medulas, cumprindo a nossa missão de levar o reino de Deus aos 4 cantos da terra. Oh, aleluia, entenda esta verdade, que a sua mente se abra neste momento para que você entenda a sua função no corpo, que você entenda que você não pode assumir o lugar que é de Cristo, que você precisa deixar que Cristo assuma a posição dele e você assuma a sua, para que nós possamos ser efetivos, para que nós possamos cumprir a nossa missão nesta terra e que a igreja marche e nada pode calar a marcha da igreja. Uma igreja que anda ligada ao corpo de Cristo. Uma igreja que entende que Cristo é o cabeça, o Senhor, acima de todas as autoridades, inclusive de liderança da nossa própria igreja. Cristo está acima do pastor presidente. Cristo está acima da maior autoridade nacional da sua igreja, meu irmão. E esta pessoa precisa estar alinhada com a vontade de Deus para que essa igreja possa andar em unidade. Eu gostaria de orar por você rapidamente, Senhor Jesus. Que esta oração, Senhor, seja como flecha apontada, esmiuçando todo sofisma, toda potestade que se levanta ao senhorio de Cristo, que seja abatido na autoridade do nome de Jesus, que sejamos sujeitos à voz do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu sinto graça de Deus para te dizer, ó igreja do Senhor, desperta, de que me ouvas, desperta, porque os campos estão brancos. La mantriola que me andarabashui de castio. Os campos estão brancos para a ceifa. Deus conta contigo. Desperta enquanto é tempo, porque eu estou descendo com poder e grande glória. Oh, bendito Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por este momento. Nos dá, assim, uma continuidade de reflexões cheias da Tua presença, assim como foi desde o início. Que vidas sejam alcançadas, Deus, e transformadas em nome de Jesus. Amém, amém? Que Deus te abençoe. E se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui para dar continuidade à nossa reflexão no livro de Efésios, capítulo 2.